Na aula de hoje vamos falar sobre a NR32, Segurança e Saúde no Trabalho e em Estabelecimentos da Saúde. O objetivo e o campo de aplicação da norma. Essa norma tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Para fins da aplicação dessa norma, entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Consideram-se agentes biológicos os micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que nós vimos em aulas passadas, deve ser reavaliado uma vez por ano e, sempre que se produz uma mudança nas condições de trabalho que possa alterar a exposição aos agentes biológicos e quando a análise de acidentes e incidentes assim que determinar o mesmo. Das medidas de proteção. Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que estas não estejam previstas no PPRA da organização. A manipulação em ambientes laboratorial deve seguir as orientações contidas na publicação do Ministério da Saúde, Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Material Biológico correspondente aos respectivos micro-organismos. Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT, que nós vimos também em aulas passadas. Todo local onde exista a possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para a higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. O sabonete líquido também ele deve ser disponibilizado sem que tenha que ter o contato manual. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso das mesmas. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória com emissão de documentos de liberação para o trabalho. O empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, a guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim e o uso de calçados abertos. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado, ou seja, gratuitamente. Os trabalhadores não devem deixar o local do trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Isso porque, se eles deixarem, pode contaminar o ambiente por onde eles passarem. Os equipamentos de proteção individual, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou a reposição quando necessário. O empregador lhe deve assegurar capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos durante a jornada de trabalho, por profissionais familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos. Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição aos agentes biológicos ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho e à CIPA.
O empregador deve informar imediatamente aos trabalhadores e aos seus representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar a disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves nos seres humanos, as suas causas e as medidas adotadas ou a serem adotadas para corrigir a situação. Os colchões, colchonetes e demais almofadados devem ser revestidos de material lavável e impermeável, permitindo desinfecção e fácil higienização. Em relação aos materiais pérfuro-cortantes. Material pérfuro-cortante são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. O dispositivo de segurança é um item integrado a um conjunto do qual faz parte o elemento pérfuro-cortante ou uma tecnologia capaz de reduzir o risco de acidente, seja qual for o mecanismo de ativação do mesmo. A adoção das medidas de controle devem obedecer a seguinte hierarquia ou a seguinte ordem, substituir o uso de agulhas e outros pérfuro-cortantes quando for tecnicamente possível. Adotar controles de engenharia no ambiente, como por exemplo, coletores de descarte. Adotar o uso de material pérfuro-cortante com dispositivo de segurança quando existente, disponível e tecnicamente possível. E mudanças na organização e nas práticas de trabalho. Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. As empresas que produzem ou comercializam materiais pérfuro-cortantes devem disponibilizar para os trabalhadores dos serviços da saúde capacitação sobre a correta utilização do dispositivo de segurança. Em relação agora à vacinação dos trabalhadores da área da saúde. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. Em relação agora aos riscos químicos nesses ambientes de trabalho, deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviços de saúde. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de invase de validade e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento. É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos. Vedado é a mesma coisa que proibido. O local deve dispor, no mínimo, de sinalização gráfica de fácil visualização para a identificação do ambiente, respeitando os dispostos na NR 26. Equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos no ar abaixo dos limites de tolerância estabelecidos na NR9 e na NR15 e observando-se os níveis de ações previstos na NR9. Então, nós já estudamos em datas passadas sobre essas 3 NRs citadas aqui. Equipamentos que garantam a exaustão dos produtos químicos de forma a não potencializar a exposição de qualquer trabalhador, envolvido ou não, no processo de trabalho, não devendo ser utilizado o equipamento tipo coifa. O local deve dispor no mínimo de chuveiro e lava-óleos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente, equipamentos de proteção individual adequados aos riscos à disposição dos trabalhadores e sistema adequado de descarte. Os cilindros contendo os gases inflamáveis, tais como hidrogênio e acetileno, devem ser armazenados a uma distância mínima de 8 metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigênio e óxido nitroso, ou através de barreiras vedadas e resistentes ao fogo. Para efeito desta norma, consideram-se medicamentos e drogas de risco aquelas que possam causar genotoxicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e sistemas. Toda trabalhadora gestante só deve ser liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos após autorização por escrito do médico responsável pelo PCMSO, considerando as informações contidas no PPRA. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação. Os trabalhadores envolvidos na manipulação de materiais radioativos e marcação de fármacos devem usar os equipamentos de proteção recomendados pelo PPRA e PPR. Para os recipientes destinados à coleta de material pérfuro-cortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal. Os recipientes de transporte com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. Em todos os serviços da saúde, deve existir local apropriado para o armazenamento externo dos resíduos, até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externo. Em relação agora aos locais para refeição. Os estabelecimentos com até 300 trabalhadores devem ser dotados de locais para refeição que atendam aos seguintes requisitos mínimos: localização fora da área do posto de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, do hospital em si, se for um hospital. Deve possuir piso lavável, a limpeza e arejamento e boa iluminação, mesas e assentos dimensionados de acordo com o número de trabalhadores por intervalo de descanso e refeição, lavatórios instalados nas proximidades ou no próprio local, fornecimento de água potável, possuir equipamento apropriado e seguro para o aquecimento das refeições. Em relação à limpeza e conservação desses ambientes de trabalho, os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados inicialmente e de forma continuada quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situações de emergência. Para as atividades de limpeza e conservação, cabe ao empregador, no mínimo, providenciar carro funcional destinado à guarda e transporte dos materiais e produtos indispensáveis à realização das atividades, providenciar materiais e utensílios de limpeza que preservem a integridade física do trabalhador, proibir varrição a seca nas áreas internas, proibir o uso de adornos. Os serviços de saúde devem atender às condições de conforto relativas aos níveis de ruído previstas na NB 95 da ABNT, atender às condições de iluminação conforme NB 57 da ABNT, atender às solicitações de conforto térmicos previsto na RDC 52 da Anvisa e manter os ambientes de trabalho em condições de limpeza e conservação. Em relação aos agentes biológicos, podemos dizer que são classificados em 4 classes de risco. A classe 1 é risco baixo individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. A classe 2 de risco, o risco individual e moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. A classe C, o risco individual é elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou de tratamento. E a classe C, o risco individual é elevado para o trabalhador e com probabilidade também elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo ao outro. Podem causar doenças graves ao ser humano para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou de tratamento. Na sequência, temos um glossário para quem quiser consultar as palavras com significados complicados vistos na aula de hoje.